Organizações aprendem apenas através de indivíduos que aprendem. Peter Senge. Olá! Um bom líder deve conseguir resultados por meio das pessoas, portanto, deve investir no desenvolvimento da sua equipe. Hoje vamos falar sobre método e pensamento sistêmico. Esta é uma maneira que conduz de forma eficaz um grupo de profissionais a um caminho para a solução de problemas por meio de um processo de aprendizado da construção do conhecimento conjunto. Existem 3 fatores fundamentais para a obtenção de resultados em qualquer iniciativa humana: liderança, conhecimento técnico e método. Vicente Falcone. No livro O Verdadeiro Poder, Vicente Falcone relata, por meio de cases e exemplos onde ele esteve diretamente envolvido, todas as questões importantes para que uma empresa ou projeto possa se desenvolver e crescer. O texto esclarece quais são os pontos de sucesso que estão por trás do crescimento saudável de grandes empresas e instituições governamentais. Em outras palavras, Vicente Falcone revela o que está por trás dos resultados alcançados. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com André Chaves, sócio da Falcone Consultores de Resultado, empresa que atua em conselhos de administração e presta assessoria em diversos países. Tudo bem, André? Tudo bem, Renata. Vamos sentar? Claro. André, a gente começa então falando de liderança. No livro, Vicente Falcone diz que o líder é aquele que alcança metas com a equipe de forma ética. Mas para isso é preciso inspirar funcionários a trabalharem em busca dessa meta. Como é que o gestor faz isso? A primeira coisa que a gente precisa entender quando nós estamos trabalhando orientados para resultados é que a gente precisa definir claramente o que são os resultados que a gente quer alcançar. Porque uma das coisas que mais motiva e, por outro lado, a ausência desmotiva é a clareza do que cada um precisa fazer. Então, na medida que o gestor estabelece uma meta clara para o seu time, qual é a entrega que tem que ser feita, ele tira da frente aquele caos de não saber o que se espera das pessoas. E essa clareza é um fator importante de motivação. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E a gente precisa também ter o cuidado para colocar a meta da maneira correta. Uma meta que ela é factível, que ela é realista, ou seja, que ela é desafiadora, que tira as pessoas da sua zona de conforto, mas ela é uma meta factível. E para isso existem várias técnicas para se estabelecer corretamente as metas. Tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão de com o time. É muito importante que os gestores tenham consciência de que eles não vão atingir as metas sozinhos. Por exemplo, se eu tenho um gerente do showroom que é o responsável pelas vendas de veículos novos na concessionária, não é ele pessoalmente que vai fechar todos os negócios, é com a equipe dele que vai atender bem o cliente, que vai negociar, vai saber colocar financiamento quando for necessário, receber o carro usado na troca. Então, quer dizer, quando ele através do seu time é que ele alcança aquelas metas. Então ele tem que trazer a capacitação para a equipe, ele tem que ajudar cada pessoa a aprender como fazer o trabalho corretamente. Então esse foco na equipe, não só colocando o desafio, mas também trazendo as competências necessárias para o time. Então daí com o time, né? E aí, de maneira ética, ou fazendo a coisa certa, é um elemento fundamental, porque as pessoas elas sentem que elas precisam fazer alguma coisa de maneira honesta, então da maneira correta, de acordo com os valores, sem enganar o cliente. Então tudo isso é muito importante. Então quando você junta esses 3 elementos, ter a meta certa, desafiadora, que tira as pessoas da zona de conforto, com o apoio do líder à sua equipe, a atenção do líder, a capacitação necessária à equipe e um conjunto de valores, isso é que promove a geração de resultados. Né? André, no livro, Vicente Falcone diz para o gestor promover uma cultura onde se valoriza a busca de fatos e dados para analisar eventos, e não somente a opinião e também intuição. A informação não é significativa, então, se não existe uma análise para a tomada de decisão, seria por aí? Uma das coisas mais importantes na gestão é a gente conseguir tirar talvez um pouquinho da emoção das decisões e começar a pensar nos problemas de maneira mais racional. E pensar nos problemas de maneira mais racional implica a necessidade de a gente ter informações boas, informações concretas que vão nos ajudar nesse processo de decisão. Então, coletar essas informações e analisá-las com cuidado vai levar a uma tomada de decisões muito mais
precisa e, consequentemente, vai ajudar a alcançar bons resultados. Vicente Falcone diz ainda que gerenciar é resolver problemas, né? O método gerencial, ele é único, mas existem várias denominações comerciais, não é isso? Falcone adota a denominação de PDCA, que tem sua origem no Japão. Como é que é esse método e o que ele permite? Tá, bom, o PDCA, ele já é um método comprovado, tá? Ele é um método muito simples, quando a gente para e pensa, ele é muito lógico. O que o PDCA nos ensina? O PDCA faz o seguinte, olha, eu tenho uma fase inicial que é o P, onde eu vou, o P vem de planejamento, tá? E essa fase inicial, o P, ela está dividida em 4 etapas, ou 4 pequenos passos que a gente precisa seguir de maneira muito disciplinada. A primeira chama identificação do problema. O que é isso? É dizer com clareza o que é que eu preciso resolver. Uma vez que eu tenha definido, por exemplo, aumentar minha venda de veículos novos, eu vou para a segunda etapa, que é o entendimento do problema ou análise de fenômeno. Tá? O que é essa análise? É conhecer o problema. Por exemplo, olha, se eu quero vender mais, eu preciso saber, olha, de que veículos? Quanto é que eu estou vendendo? Em que regiões? Para que tipo de cliente? Né? Então você começa a quebrar aquele problema aparentemente grande em problemas menores, ok? E uma vez que você tenha dado foco ao problema, vem o terceiro passo, que chama análise de processo ou análise de causas, que significa, olha, vamos entender, já que eu tenho uma venda ruim nessa região, por que é que eu tenho essa venda baixa? E começar a entender as causas, porque uma vez que você descubra quais são essas causas, aí você pode ir para o próximo passo, que é a construção do plano. Okay? O que acontece na vida real? Muitas vezes a gente até coloca a meta certa. Olha, eu quero aumentar em 10% a minha venda de veículos novos. Mas você não faz nenhuma análise, você não entra nos detalhes, você não investiga as causas e vai direto no plano de ação. E aí o que acontece? Você faz as ações erradas e não atinge o resultado que você quer. Então é isso que o P do PDCA fala. Olha, tenha disciplina. Defina o problema, analise aquele problema, dê foco, analise as suas causas e só então faça o plano de ação. Bom, esse é o P do PDCA. E aí a gente tem o D, que vem de do em inglês, né, que significa fazer. Que basicamente é o seguinte, gente, não adianta a gente ter um excelente plano de ação feito com boas análises, que endereça corretamente as causas, se esse plano de ação ficar na gaveta. Né? O plano de ação não vai acontecer sozinho, então as pessoas precisam fazer. Então a gente tem que controlar a execução. Olha, se eu tenho um compromisso com aquele vendedor, por exemplo, que ele vai pegar toda a lista dos clientes que compraram veículos de um certo tipo há 3 anos atrás, e que deve estar na hora de fazer a troca, e passar toda aquela lista de nomes, fazendo um contato, oferecendo uma negociação para fazer a substituição do veículo usado por um novo, eu tenho que acompanhar com ele, eu tenho que acompanhar aquele vendedor e checar, olha, você disse que ia ligar para 20 pessoas, você ligou só para 10, então quer dizer, você não completou a ação. Então, o do é fazer aquilo que a gente disse que faria, ok? E aí vem a terceira fase do PDCA, que é o C, de check, tá? O que é o controlar ou medir, que na verdade é o seguinte, bom, eu coloquei uma meta, eu defini um plano e agora eu executei esse plano. O que eu preciso fazer agora? Eu tenho que checar se deu certo. Né? Se o meu plano estiver correto, o que deve ter acontecido? O meu resultado melhorou. Então, o que o C do PDCA está dizendo basicamente é o seguinte, cheque, verifique, meça para ver se o seu resultado melhorou. Okay? Então, é isso que o C faz. E aí a gente vai para a última fase do PDCA, que é o A. Esse A significa ação baseada no resultado alcançado. Então você tem 2 possibilidades. A primeira delas é você atingiu a meta que você queria. Beleza, então se você atingiu a sua meta que você queria, isso significa que o seu plano de ação foi eficiente, ele foi correto. Então o que você tem que fazer? Aquela ação de melhoria que foi proposta, agora você tem que padronizar, você tem que incorporar a rotina aos seus processos para garantir que ela continue sendo feita e você continue então tendo aquele bom resultado nos próximos períodos. Tá? A segunda opção é se a meta não foi atingida. Então o que você tem que fazer? Uma ação corretiva. Então o que você faz? Você volta ao plano,
Né? E pensa, poxa, o que eu fiz de errado? Será que eu não executei as minhas ações que estavam planejadas? Que isso é um motivo de você não atingir a meta. Ou será que as ações propostas estavam incorretas? E as ações propostas estavam incorretas porque talvez, por exemplo, você não tenha achado a causa certa. Então, na verdade, quando a gente não alcança a meta, você volta para a fase de planejamento, passa por todas as etapas de novo, dá foco ao problema, analisa suas causas e atualiza suas ações. E aí, por isso que o PDCA é um ciclo, você vai repetindo esse processo até alcançar a meta. André, muito obrigada pela entrevista e eu encerro o programa indicando para você, gestor da concessionária, a leitura do livro O Verdadeiro Poder, do professor Vicente Falcone. Então, invista em seu conhecimento, seja um líder que inspira, torne-se referência para a equipe em sua concessionária. Boa leitura e bom trabalho para você. Tchau!